com a Helena, que a Helena, não sei se ela esqueceu de preencher a AP1 dela, porque eu não localizei o da Helena, mas depois eu vejo com ela, certinho, tá? Então, assim, a AP1, André, eu vou começar a aula com um dos questionamentos que eu adorei na tua avaliação, que Ai, tu o que eu pergunta... fiz? Não, foi uma coisa boa. Quando provoca uma discussão é bom. Porque naquela que eu pedi para vocês as maiores descobertas científicas e tudo mais, tu colocou, eu não entendi muito bem a proposta, a questão, mas estão aqui, né? O que acontece, né? Eu coloquei aquela inquietação com esse propósito mesmo de questionar. Eu te mando o link de novo, tá, Helena? A Helena tá bem ruimzinha a internet, não. Por quê, né? Como vocês tiveram que buscar as maiores descobertas, o que aconteceu? Vocês tiveram que buscar algo novo, e daí totalmente fora da área de vocês, mas totalmente dentro, porque eu tenho muito... eu questiono muito a questão do pedagogo, que o pedagogo a gente não é só para trabalhar a alfabetização, as pessoas confundem o nosso trabalho, né? Que a gente é só para letrar um aluno. Não, a gente, na verdade, tem um conhecimento de mundo para trabalhar dentro da sala de aula, né? Se a gente colocar, por exemplo, tudo que vocês trabalham com todas as áreas do conhecimento, né? Correto? Foi o que eu pensei na questão. Pensei assim, que às vezes o que é uma grande descoberta para ti, para mim não vale nada. E de repente uma grande descoberta para mim, que foi a questão ali da como eu tive contato agora nas férias com uma pessoa que usava a insulina e eu vi como é que ela funciona, eu passei a admirar aquilo dali por ser uma grande descoberta, porque facilita muito a vida das pessoas. Então eu fiquei pensando, daí me deixou indagada, fiquei pensando, daqui a pouco o professor, uma grande descoberta é uma coisa científica lá do outro mundo, mas para mim, às vezes, uma grande descoberta pode ser a insulina, que salva muitas vidas, que é o caso daquela dali que não vai dar alergia nas pessoas, né? Porque antes era tirado do porco e do boi, né, para fazer, e aí acabava causando alergias em algumas pessoas. Agora, eles pegam da própria pessoa, acabam botando a insulina e do próprio organismo fabrica para a pessoa os métodos. Aí eu fui procurar sobre, e aí achei algo meio resumido sobre, disse, vou colocar isso, que foi algo que eu aprendi, que para mim é uma grande descoberta, né, porque as pessoas... Aí foi por isso que eu até deixei assim, disse assim, que eu ia perguntar até... Agora já tinha com essa função das IAD, das provas, eu já tinha até esquecido. Mas foi bom o senhor falar. E se a gente não anota, a gente esquece. Sim, não, tudo anotado. Mas tu vê, olha que legal que tu coloca. Tu pesquisou algo que estava ao teu entorno. Tu lembrou da insulina e tudo mais, porque alguém próximo usou. Tu viu como a pesquisa é assim, a gente, na verdade... E um pesquisou algo diferente do outro. Eu acho que não tive nenhuma descoberta que se repetiu, mas por essa questão de estar próximo da gente, né? É o que causa interesse, até foi isso que eu te perguntei a respeito da pesquisa. O que era a pesquisa para mim, Andréia? O que era a pesquisa no Google, né? Na última pergunta. Exatamente. Tu me mandou pelo WhatsApp essa pergunta, né? Sim. E é bem assim, e a tua também, a tua questão de pesquisa, tu responde muito bem, né? Porque tu tem que despertar a zona de interesse, né, de alguém para ela pesquisar, né? Então, mas eu gostei muito, foi uma discussão bem legal ali, e é bem o que tu coloca, né? Essa questão da gente pesquisar e colocar para o aluno primeiro ele vai ter que pesquisar aquilo que é de interesse dele, para depois tu conseguir propor alguma coisa, entendeu? Senão tu não vai conseguir fazer com que ele participe, né? Então, mas assim, foi muito, muito bacana, assim, esse crescimento de vocês ali, e deu super certo, né? Até por ser um instrumento fácil de avaliação, né? Então, assim, gente, a proposta hoje, eu vou apresentar minha tela com vocês aqui, e daí vocês vão me monitorando se estão escutando e tudo mais, tá? Para depois vocês ficar com esse registro aqui, tá? Eu vou te incomodando, tá, Mayara? Daí eu vou te chamando aí que nem um centro espírita. Tá bom, prof. Tá? Eu vou apresentar. Então, aqui, deixa eu ver. Tá aparecendo o PowerPoint para vocês aí? Sim. Tá. Então, olha só. Na semana passada eu coloquei um artigo lá, mas a gente não chegou a explorar, porque a gente tinha AP1. Só coloquei ele no aula, né?
com a questão do professor e a investigação. Tá? Então, hoje eu vou discutir um pouquinho mais para vocês, para a gente entender a proposta, entender aquele artigo, tá? E aí a gente tem, né, principalmente, a gente tem o professor como a peça central, né, da qualidade em sala de aula. E aí a gente tem vários debates, né, gente? Muitos teóricos e estudiosos dizem que o professor não consegue ter qualidade nas suas aulas em questão salarial. Aí tem um outro grupo que depende, que é a questão da formação, e tem um outro grupo ainda que diz que o professor, muitos professores usam a educação como bico, né, como um segundo ou terceiro emprego, enfim. A gente tem uma série de discussões. Mas uma coisa é inquestionável, que nós somos, né, peças centrais dentro do ambiente de aprendizagem, dentro de uma sala, né. Até vou usar a Maiara aqui, se ela me permite, né, como exemplo, tá? Na semana passada, eles tiveram, né, uma atividade cultural em alusão à Semana Farroupilha, correto, né, Maiara? Isso. Tá? E aí, o que acontece? Naquele mesmo dia, a Maiara mandou uma mensagem para mim, professor, como é que a gente faz uma web no Face e tudo mais? E eu disse, olha, não sei, mas eu sei que é uma tal ferramenta do Stream. E eu nunca usei mesmo. O que acontece? Com certeza ela foi em busca do que era essa ferramenta. E resumo da ópera, a atividade saiu, a live saiu. Correto, né, Mayara? Sim. Saiu. E vários testes eu acompanhei depois da Mayara fazendo testes no Face. Foi muito bacana, foi muito bom acompanhar o processo. Porque daí tu consegue, né, ver a evolução. Por exemplo, de uma pergunta ali que ela me perguntou, ela foi atrás, ela testou, e saiu, não sei quantas visualizações, já deve ter a atividade delas, mas eu tinha olhado, tinha bastante visualizações já. Saiu, né? Mas por quê? Porque uma professora se desacomodou nessa questão, disse, vamos fazer alguma coisa e vamos buscar. E aí buscou parceiros para isso. Mas só para vocês entenderem que a gente desencadeia um processo, né, de pesquisa, a gente significa muito para as pessoas, então nós somos peça central. Tá, mas como assim, né? Lá naquele artigo que a gente vai trabalhar um pouco mais, eu vou explicar para vocês como é que vai ser a atividade, tá? Tem uma citação da Unesco, tá, de 1998, tu vê, uma citação de 22 anos já, mas ele diz que, né, se bem que as condições de ensino e aprendizagem sejam importantes, os professores são centrais na questão da qualidade e relevância da educação, tá? Então, é indiscutível que o professor é centro nesse processo. Agora, a gente faz uma relação. Para vocês, o que é ser um bom professor? O que vocês acham que é ser um bom professor? Na concepção de vocês. Eu vou só minimizar para me enxergar a tela de vocês também. Pode escrever no chat aqui, alguma coisa assim, tá? Para vocês, quando é que vocês vão se considerar, por exemplo, assim, eu sou um bom professor? Qual é a ideia de vocês para isso? Hoje eu ainda tive um exemplo disso, que eu fiz uma atividade ontem para dar aula hoje, né? Que eu tinha aula síncrona hoje. E daí eu fiz a atividade. Aí as mães já tinham me mandado ontem de noite várias que não iam conseguir participar hoje. E aí eu fiquei pensando em dois caminhos. Ou eu mudava minha atividade e fazia alguma coisa mais simples, que hoje eu ia introduzir os nomezinhos deles, né? Uhum. Ou eu faria algo de qualidade para quem participasse. Aí eu fiquei nesses dois caminhos, pensando, eu vou fazer porque eu acredito que eles merecem, né, quem vai participar, alguma coisa de qualidade. Então, ao meu ver, eu serei uma boa professora quando eu fizer o melhor que eu posso para o meu aluno, né? Buscando vários caminhos, mas fazer o melhor, não mais ou menos. Tá, beleza. Não que tu tenha que ter 100% de participação, mas que tu entenda que tu deu aquele teu melhor para aquela atividade. Entendi, correto? Isso. Tá. As outras têm alguma ideia também? Vamos ver a Andréia, que eu tô vendo com a câmera ligada. Andréia, quando é que tu vai te considerar uma boa professora?
no momento, eu vejo assim que eu preciso aprender muita coisa. Eu vejo que para dar aula em si, numa sala de aula, com os alunos todos, eu não tenho ainda essa capacidade, por falta de coragem um pouco ainda, porque eu vejo que me faltam muitas ferramentas de eu ter ali muita aprendizagem, principalmente nessa forma acadêmica, que eu vejo, e as metodologias, cada vez que a gente descobre, a gente vê, tem muita coisa para aprender, só que eu também acredito que a gente estando ali, a gente vai em busca e a gente consegue, né? Então, eu acho, por um lado, às vezes eu penso que a formação da gente é um detalhe, né? Ali a gente precisa ir em busca, que o importante é a gente agir, a gente estando ali. E o mais importante, eu acho que é a boa vontade do professor, né? Que quando o professor está ali dentro da sala de aula, consegue transformar. Porque eu já passei pela experiência de estar na sala de aula como estagiária, que na verdade eram professores ali dentro em Eldorado, e eu sei o quanto que a gente buscou ali. Eu me sentia despreparada muitas vezes, sim, mas sempre tentei fazer tudo o que estava ao meu alcance para dar o melhor para eles também, como diz a Mayara, né? Eu apoio muito isso. Eu acho que a partir do momento que eu fizer tudo que eu puder pelos meus alunos, que eu ver que todas as fontes ali, que eu consegui incluir todos, que eles estão tendo sucesso, que eu tiver essa visão, que eles estão conseguindo acompanhar, estão atingindo os objetivos, eu acho que a gente vai estar preparado, né? E isso a gente só vai saber na prática também, né? É muito complicado, porque a gente falar não estando ali é complicado, mas o bom professor seria isso, aquele que faz tudo pelo seu aluno para ver ele crescer junto, né? Não, e bem nessa concepção. Por exemplo, eu até fiquei bem feliz que eu vi que tu vai participar de uma live, né? Já participei. Participou foi quando, amor? Foi quinta-feira. Quinta-feira? Isso, foi É, quinta-feira. fiquei Foi bem sexta? bacana. Ah, meu marido gritou que foi sexta. Ah, tá. Porque eu tinha visto, acho que foi na quinta, depois da minha aula de metodologias eu vi alguma coisa, mas essa loucura aqui que tá todo dia com live e aula eu não consigo entrar, mas com certeza deve ter ficado gravado e eu quero assistir, né? Deve ter ficado em Tem algum. ali no Facebook. Depois eu mando o link para você a Tá. respeito da comunidade. A Fernanda me convidou, porque eu moro aqui próximo ao bairro que era da Zona Sul, né? E esses dias eu bati nessa tecla, ela estava falando que ela foi convidada para ser vice-vereadora de Guaíba. Aí eu disse para ela assim: uma das coisas que tu já sabe que eu vou te cobrar é a acessibilidade aqui, né? Que eu disse para ela, e ela disse assim: ah, é? Eu disse, vou te convidar para live. Eu disse: tu pode me convidar, mas que a gente vai falar sobre acessibilidade, que a gente não tem nenhuma, que se eu for sair da minha casa, eu não consigo ir até o hospital de bicicleta. Tu imagina uma pessoa de cadeira de rodas, como é que vai ser? Aí ela disse assim: tu vai falar isso? Eu disse: vou. Ela disse: ah, então tá, então eu quero, agora que eu quero que tu vá pra minha live. Aí a gente fez Perfeito. uma live aqui, né, a respeito das ruas, coisas assim da comunidade, né, falando sobre isso um pouco. Mas tu vê, né, a questão como o pedagogo, ele vai para outros campos e outros meios, e é isso que a gente vai provocar na aula de hoje, né? Vocês vê assim, no começo a gente estava aqui trabalhando um pouquinho, conversando com a Rosângela sobre o estágio dela, que ela vai fazer, né, em uma igreja, né? Na verdade, assim, como o pedagogo, ele tem um leque de atuação mas ele tem que se reconhecer, né, como um bom pedagogo, né? Ele tem que ler, ele tem que provocar, ele tem que discutir. Então, esse questionamento, esse movimento, né, que o artigo lá vai propor para vocês, né? Essa auto-organização da gente trabalhar em grupo, né? A gente tem que ter essa capacidade, sim, de trabalhar em grupo, de buscar parceiros, de criar uma rede. E isso falta dentro da escola, às vezes, né? Isso falta muito, porque o professor acaba se isolando, né, na sua sala, na sua turma, e ele esquece que é toda uma comunidade que o envolve. Mas é muito bacana quando a gente vê essas questões de vocês estarem debatendo outros assuntos. Isso é importante para a gente observar, né? Então, deixa eu só colocar aqui de novo. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver. Peraí, eu fechei tudo aqui. Vocês estão vendo os slides aí? Sim. Tá.
Então, eles falam que, né, que eles trazem, a Unesco já traz isso, que o professor, né, ele é a peça central. E eles, né, o modo como esses professores, nós somos preparados, constitui um indicador bem crítico, né, porque, que nem tu disse, a formação eu também acredito em um mero papel, a questão do certificado, mas a construção que a gente faz é que, na verdade, é a essência da formação de vocês, né. Então, eu duvido, né, nenhuma de vocês aqui passou a graduação inteira sem precisar de algum colega, nem que seja para desabafar ou discutir. A gente precisa, né, dos pares. E a gente vai ter que precisar disso para melhorar esses índices, né, que não são só números, tá? Então, assim, ó, mesmo que o sistema, isso aqui é uma anotação minha, tá? Não tá no artigo. Mesmo que o sistema faça essa agregação, ele faz uma segregação, né? Ele segrega, ele na verdade, assim, divide, né, lá no processo, o professor ainda, ele é o pivô central, ele ainda é o cara, por exemplo, se eu tenho uma turma muito desunida e que não dá para mim trabalhar em grupos, o que eu tenho que fazer enquanto educador? Eu deixo de fazer grupos? A gente tem que procurar fazer inicialmente alguma dinâmica para que eles façam... Opa, desculpa. Fala, Mayara. Não, pode falar, André. Não, eu penso que aí sim que tem que trabalhar em grupo. Perfeito. O que a Déia está falando? Através de dinâmicas, de brincadeiras, coisas que mostrem para eles a importância deles estarem unidos em grupos e a diferença que isso faz. Eles terem consciência, primeiramente, para poderem unir, né? Que aí eles vão entender e compreender. E tu vê, né, essa questão, geralmente, o que os professores de uma linha ali, que a gente tem de formação mais tradicional, não na questão de método, o que ele faz? Se não dá certo para fazer grupos, o que ele faz? Não vou mais fazer grupo nessa turma porque não dá certo, né? E abandona o processo. Bagunça, não faço isso. Eu acho que geralmente aquilo que vira bagunça e que faz, que a gente tem que trabalhar, porque é o que ela mais necessita, né? O grande problema daquela pessoa é onde a gente precisa cutucar para melhorar, eu acho, né? Exatamente, Gurias, exatamente. E é aí que entra o meu papel. Se eu vou para dentro da sala de aula, deixar as coisas seguirem o seu ritmo e eu não interferir no processo, aí eu não estou sendo um bom professor, um bom pedagogo. Eu tenho que, se a dificuldade é fazer os grupos, aí é que eu vou procurar dinâmicas, como tu falou, estratégias, métodos para proporcionar um grupo, porque eu tenho que trabalhar a dificuldade, não a facilidade, né? Então, isso, e a gente vê muito até no curso de formação ali, né, gente? Às vezes a gente tenta dividir ali, mesmo sendo adultos, mas porque é necessário, porque é saudável. Pode não dar certo? Pode, mas a gente tem que proporcionar esse exercício de reflexão, né? E a gente trabalhar em grupo, a gente tem os dois pesos, né? Os dois lados da moeda. A gente tem aquela parte do grupo que não faz nada, mas será que aquela parte do grupo não faz nada mesmo? Ou daqui a um pouco a gente tem pessoas dentro de um grupo que acabam pegando tudo para si, não provocam, não buscam, né, a participação, né? Ou daqui a um pouco aquele que também não quer fazer nada naquele grupo também é um que não foi acostumado a trabalhar de uma forma coletiva e trabalha de uma forma individual, mas isso a gente só vai saber experienciando. Não tem como a gente, né, presumir, né, essas questões. E então, assim, o grupo aqui foi um exemplo, o criar o grupo, né? Mas eu trouxe essa imagem aqui porque ela fala muito para mim, né? A gente tem toda aquela questão que a gente tem uma discussão muito grande, principalmente na questão das raças, né? A gente tem ainda um forte debate. A gente tem uma discussão que a tecnologia na sala de aula vai tirar a autoridade do professor, né? E a gente tem também que a questão de trabalhar com celular, com mídias e tudo mais, não vai proporcionar discussão. Depende do que tu vai propor para a tua turma. Então, a tecnologia pode ser um instrumento, né? Então, essa imagem, ela falou muito bem para mim o que a gente tem, né? A gente tem um professor como mediador, né? Uma professora ali como mediadora, e a gente tem um grupo, a gente tem algo formado ali, né? Então, a gente pode perceber ao fundo da imagem, tem pelo que eu vejo lá, é um menino que está sozinho, mas daqui a um pouco ele está interagindo em algum trabalho com outra pessoa que está mais afastado no celular, mas a gente tem uma sala de aula dinâmica. A gente tem uma sala de aula aí que eu acredito que é a sala de aula que a gente tem que acostumar a trabalhar,
né? Porque você sabe que a escola e a empresa hoje, elas não querem o funcionário que faça mais do mesmo. Ela quer o funcionário que resolva problemas, ou ela quer o funcionário, né, que se Multifuncional. multifuncional, proativo. E a gente, dentro da escola, o professor vai ter que trabalhar muito com esse aspecto, porque vocês sabem que a fragmentação familiar está muito grande, mais do que ninguém, tu que trabalhou com estágio com os pequenos, a Maiara que trabalha em sala de aula, todo mundo que está aqui tem alguma interação com grupos, sabe o quanto está ausente essa questão da família. Então, nós acabamos sendo o último recurso, né, desse... E eu digo que é muito bacana, porque até coloquei no grupo da pedagogia lá sobre a Juliette, que conseguiu o transplante agora dela, né? Uh, a primeira pessoa que ela pediu pro namorado avisar foi o professor. Eu me senti tão honrado, porque assim, ó, sabe como a referência de professor ainda está tão forte para nós? Nós somos referência para as pessoas ainda, entendeu? Eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus. Aí entra a música. Entra a música. Entra a música. Você deixou na bagagem dela algo. Verdade, André. Não tinha feito a relação com a música. Verdade. Aí deixou a música. Então, sabe? Então, assim, a gente, né, como é bacana, né, esse movimento todo que a gente acaba fazendo, né? Então, é isso que eu vejo vocês. Eu vejo, sim, uma geração de pedagogos, né, de professores mais críticos, tá? Então, hoje eu vou falar pedagogos que o Vitor não está aqui, não pode participar, mas de professores mais críticos, sim, porque está permitindo isso, né? Então, essa imagem aqui me chamou muita atenção para a gente analisar esse ponto, tá? Uma outra coisa que o artigo traz, tá, é a questão da avaliação pedagógica, tá? E muitas vezes, né, essa avaliação, por exemplo, os índices, né, de avaliação, eles são meio cruéis, mas é o que a gente tem, né? A avaliação, na verdade, é o que a gente tem de mais... como é que eu posso dizer? Ela norteia as verbas na educação, ela norteia a questão dos investimentos. Então, na verdade, assim, ó, essa avaliação, e eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa avaliação e o que o artigo faz com a avaliação, porque vocês sabem que é piada a avaliação no Brasil, né? O Brasil tem uma avaliação que ela é piada. Você sabe qual é a posição que a gente ocupa no mundo entre os 76 países? Tem uma ideia? A gente melhorou um pouquinho, tá? Mas a gente chega a estar ocupando hoje a 60ª posição, ou seja, a gente é o número 60 dentre 76 países, né? E esse índice, na verdade, ele trabalha com avaliação, né? Tanto no IDEB quanto no Enem. Então, a gente ocupa essa posição. Mas aí a gente vai chegar o porquê disto, né? Por exemplo, aqui eu trouxe, né? E trouxe uma realidade, né? Vocês estão vendo uma sala de aula aí? Nesse slide aí vocês enxergam, vocês professores enxergam uma sala de aula, né? Se a gente comparar com uma nossa sala de aula, por exemplo, lá da UBRA, o que tem de diferente aí dessa para aquela? A tecnologia. O que mais? O conforto. A estrutura. A estrutura, o conforto, né? E a gente fica olhando, meu Deus, isso é na África. Não, isso não é na África. Isso é aqui no Brasil, né? Então, e o que acontece? Esse município, principalmente, que ainda vai ficar para vocês na curiosidade, depois eu sei que alguns vão procurar, mas esse município aí teve um índice melhor que o Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? Na educação. Ele teve um índice melhor, né? Teve, né? Por vários fatores. E aí, o que eu te digo? O que entrou, né? O que influenciou esse índice ser melhor do que o nosso? Tem uma pessoa central ali, né? Tem uma figura aqui, né? Sim. É uma professora, né? Tem uma mediadora ali, né? Que fez com que isso acontecesse, né? E é muito bacana se a gente avalia, né? Principalmente no Nordeste, a evolução na educação, né? E essas professoras, né? Que trabalham lá. Mas o que acontece, né? Dentro do Brasil, a gente tem esse desnível.
esse município em específico aqui foi muito bem nas questões de leitura. E aí a Andrea citou o primeiro exemplo, que ela falou que falta tecnologia, né? Esses alunos aqui, gente, eles são mais leitores do que nós. Eles leem mais, tá? Por que eles leem mais? Porque daqui a um pouco eles não têm a tecnologia. E vocês concordam uma coisa comigo, né? Se a gente, qualquer um de nós, se a gente tem um tema para pesquisar, a gente vai direto em quem pesquisar? No Google. No Google. O que a gente tinha um hábito antigamente, né? A gente recebia um assunto e a gente buscava esses assuntos aonde? Na biblioteca, nos livros. Nos livros, né? E eu acho que a gente lia muito mais, né? Mas o que acontece? A gente não pode entrar na concepção. A tecnologia é uma coisa boa e a gente pode continuar tendo a leitura, tendo envolvimento com a tecnologia, né? Por exemplo, quando eu proponho para o meu aluno um vídeo para ele assistir, eu estou propondo uma leitura para esse aluno, entendeu? Mas o que, por exemplo, vai diferenciar, né? A Mayara tem a sua turma e ela pesquisa muito para achar um vídeo que seja de acordo com a turma. Se eu pego uma outra pessoa que não é uma professora, ela não vai ter a busca que a Mayara tem para propor esse vídeo. Ela vai pegar um vídeo qualquer. A Mayara, eu garanto que ela vai olhar todo o vídeo, vai ver se dá para trabalhar, se não dá, se tem relação com o conteúdo, se é o objetivo, se ela vai conseguir chegar com aquele vídeo em algum lugar. O que nos diferencia das outras profissões? Nós temos um planejamento, a gente pensa muito bem para fazer isso. E isso veio se perdendo nos últimos tempos, tá? E agora a gente está num resgate contrário, de novo, de buscar essas questões. Mas eu trouxe essa imagem para vocês perceberem que ainda que tudo esteja acabado em torno, ainda nós temos um pivô central dentro da educação, que é esse cara aqui, que é o professor, é ele que vai fazer a mediação com esses alunos aqui, tá? Para te produzir algo escrito naquele quadrinho verde que está lá pequenininho, ele pesquisa muito antes de escrever. Ele vai ter que cuidar para não cometer o erro de colocar algum erro ortográfico ali. Ele vai ter que provocar uma discussão. Então, tudo isso, gente, são vocês que fazem. É o professor que faz isso, entendeu? Então, para a gente entender o quanto, né, é interessante a gente trabalhar com pesquisa, tá? Tudo bem até aqui? Sim. E aí, para finalizar aqui, para a gente, depois eu explicar qual é a minha proposta para vocês aqui, né? Tudo isso que eu estou pegando está dentro do artigo, vai facilitar bastante para vocês, tá? A Faculdade de Psicologia, né, que trabalha dentro desse artigo, né? Ela é tanto de psicologia como de educação em Lisboa, né? Ele aponta alguns itens, né? E aí, um dos itens, né, que chama atenção, que ele diz que nós temos uma necessidade de adotar um modelo integrado de formação, no que diz respeito às relações entre teoria e prática, né? Porque a gente tem uma educação, e vocês passaram por isso também, a gente tinha muita teoria e pouquíssima prática, né? A gente não podia praticar, né? Há tempos atrás, a gente tinha um curso de pedagogia. Se a gente tivesse, por exemplo, aquelas mesas que a gente tem lá na 217, uma professora não entraria para dar aula porque aquilo estava afrontando seus princípios, né, de ordem, porque ela, né, acreditava que, na verdade, o professor ia passar uma série de conteúdos no quadro, os alunos iam copiar, ela ia perguntar alguma coisa, os alunos iam responder. Então, só que isso foi mudando. Então, já apontado há algum tempo que a gente tem que trabalhar de uma forma interdisciplinar, tá? Eu tenho que, daqui um pouco, trabalhar dentro das linguagens, dentro do português, alguma coisa que eu consiga relacionar matemática, eu consiga relacionar geografia. E somente nós conseguimos fazer isso. Somente a nossa profissão. Porque eu garanto, qualquer uma de vocês, no estágio, na prática, você sempre planeja alguma coisa pensando, será que o João vai conseguir? Será que a Mariazinha vai conseguir? E se eu levar isso? E se eu levar aquilo? Vocês pensam. E eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar nessa forma interdisciplinar, né? Mas ainda nos dias de hoje somos barrados com as atividades para fazer, porque eu fiz 3 meses do estágio, eles estavam sem professor de educação física, aí ela me colocou para fazer a educação física dos alunos, né? Do prézinho, no caso, até o 5º ano. Uhum. Aí um dia de chuva, o ginásio estava sendo pintado e eu fui fazer educação física na sala de aula com os alunos.
né? Então, o que que eu fiz? Eles estavam muito bem, os alunos, tá, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar cordas aqui dentro, fui lá, busquei as cordas, e dentro da sala de aula a gente montou toda uma atividade prática de passar por debaixo da corda. E a gente ia passando por debaixo e baixando por debaixo da corda. Quando a diretora chegou na sala de aula, fez um esparramo, porque os alunos estavam sentados em círculos, cantando e passando por debaixo da corda. Enquanto a gente revezava, ficava um em cada ponto, só que a gente estava se divertindo muito, eles estavam adorando, e todos estavam participando. Essa parte ela não olhou, ela olhou pela parte que eles estavam sentados, uns que estavam sentados em cima das classes, só que mantendo o círculo, e todos participando da atividade. Só que como era na sala de aula, não podia, porque era uma desordem, teria que ser algo passado no quadro, como estava chovendo, teria que ser. Eu disse, não, tudo bem, nós vamos finalizar a atividade, vamos fazer isso. Não, já terminou agora, ela juntou tudo e simplesmente barrou a aula. Eu disse, depois, perto dos alunos, eu não falei nada, depois eu saí e disse assim, olha, a próxima vez que você fizer isso, eu não entro mais como professor de educação física. Por quê? Eu planejei a minha aula dessa forma. Ah, mas quando está chovendo tem que passar conteúdo. Não é bem assim. Eu posso fazer a minha aula da forma que eu achar melhor. Eu não estou incomodando, não tem ninguém estudando do lado da minha sala. Se tivesse alguém estudando, tudo bem, que estaria fazendo barulho para eles. Não tinha, o som não estava alto. Mas eles não podem, porque eles não entendem que depois vai vir uma outra aula e o professor seguinte não vai conseguir botar ordem. Ah, aí o professor seguinte não conseguir botar ordem na aula dele, é problema dele, não é meu. Na minha aula, eles estavam sentados da forma que eu combinei com eles em círculos, mas aí o professor seguinte querer colocar em cima da minha aula a culpa da desordem na aula dele, tá errado. Mas mesmo assim, dentro da sala de aula não poderia, elas não deixaram mais. Disse, não, a partir de hoje não será feito mais na sala de aula. Já sei como vai ser o cronograma, só que eu não faço mais educação física. Aí, a partir daquele momento, eu não fiz mais. Porque não poderia dentro da sala de aula. Eu agi errado em deixar eles desorganizados, eles todos participando da sala, só porque na próxima aula, que seria artes, eles não iriam voltar, eles iam se agitar. Eu concordo até, de certa forma, que o quinto ano agitaria-se. Mas se o professor soubesse acalmar, chegando na sala de aula, conversar com eles e explicar da mesma forma que eu cheguei e conversei que seria a aula daquela forma, ia mudar a situação. O erro não é dos alunos se agitar, eles se agitam, mas tá no professor em acalmar. Olha, então, achei assim, algo muito, muito frustrante. Eu disse, a partir dali, eu não fiz mais educação física, eu fiz artes. E tu vê quem perde no processo, na verdade, é o aluno, porque a instituição ainda está fadada, né, à questão tradicional, porque era uma afronta com outro professor de fazer aquilo, né? Sim. Aí não tem que ser só no ginásio, tinha que ser no ginásio. Eu disse, tudo bem, só que é algo que para mim não tem ambiente. Se tá educação física, se é aula de educação física, eu sou professora, eu estou fazendo, já que não tinha um professor ali, eu achei da melhor forma, eles estavam participando, sim, todos interagindo, né? Não tinha o porquê. Ainda nos dias de hoje. Nos dias de hoje, há pouco tempo atrás, porque eu me lembro como tu chegava às vezes revoltada com algumas coisas, né, desse tipo, né? Sim. Então, na verdade, assim, o que a gente pensa, né? Que na verdade, a gente tem muito ainda que caminhar nesse processo, né? Então, é muito complicado, né, gente, trabalhar com essa questão, e digo para vocês, não é fácil tu propor um método diferente, mas é que nem tu disse, né, eu garanto que se tu tivesse continuado lá, tu ia dar um jeito de propor, a gente sempre volta e propõe aquilo que a gente acredita, né? Sim. Então, e aí eu acho que a gente entra no último item, né, nos últimos itens, na verdade, porque assim, o que a gente tem que ter? Capacidade reflexiva, né, nessa questão de intervir, principalmente com vocês, com os futuros educadores e professores, é provocar discussão, né? E a necessidade de um trabalho colaborativo entre todos os docentes. Só que, por exemplo, se a gente pegar esse teu exemplo, o professor que vinha depois, ele não queria trabalhar de uma forma colaborativa contigo, porque ele podia dizer, não, André, tranquilo, pode deixar, eu dou um tempinho para ele se acalmar e se organizar, tudo mais, e vamos seguir o baile. Mas não era interesse dele, porque ele não queria se desacomodar, né? Então, eu sempre digo, se tu não quer trabalhar com um aluno agitado, não vai para uma escola, né? Porque o aluno, até nós adultos, gente... A sala de quinto ano do ensino fundamental Por favor. E deveria ser um número bem pequenininho de alunos, né? Deveria ser um número alto de alunos. 28 alunos, se eu não me engano. Então, assim,
Gente, se nós adultos, quando entramos em uma sala de aula, a gente vira alunos, vocês sabem disso, né? A gente é aluno dentro de uma sala de aula. Então, a gente precisa dessa intervenção, tá? E aí a gente tem uma dificuldade bem grande, como a gente citou ali antes, que eu grifei, que é trabalhar de forma interdisciplinar. Não é fácil, é difícil, né? Mas eu digo que a gente vai aprendendo e vai contemplando essa questão interdisciplinar, né? Que tudo está amarrado, né? E a capacidade reflexiva, né? Que eu falei ali antes para vocês. Pessoas que não têm uma boa capacidade reflexiva aceitam o primeiro argumento que eles apresentam, mesmo que seja uma desculpa qualquer. Por exemplo, né? Se vocês fazem um projeto para mim e eu na hora nego o tema para vocês. Vocês têm dois caminhos. Ou vocês vão ser passivos no processo e vão dizer, tudo bem, o Felipe mandou mudar o tema, eu vou mudar, beleza. Ou tu tem a capacidade reflexiva, que tu vê, não, mas só um pouquinho. Por que tu quer que eu mude o tema? O que aconteceu? E esses porquês, vocês não podem deixar de ter. Mesmo que eu tenha que futuramente mudar, assim, meu tema, mas eu tenho que saber o porquê que eu estou mudando. Então, essa capacidade reflexiva que eu quero que vocês tenham em todo lugar, em todo aspecto. Gente, dá trabalho ser reflexivo? Dá. Dá trabalho ser questionador? Muito, né? O mais fácil é a gente aceitar e pronto. Mas se a gente não fazer esse movimento, né, não vai ter significado, não vai ter gosto, né? Então, fica esse, né, esse recado do prof para vocês. Temos que ser reflexivos, sim, tá? E aí, para encerrar aqui, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai tentar trabalhar em grupo, tá? Então, a gente vai tentar trabalhar em grupo. Deixa eu só interromper meu compartilhamento para ficar com uma telinha maior, tá? Ok, né? E aí a gente vai tentar chegar nesse ponto de trabalhar em grupo. Olha só. Vocês viram que lá eu coloquei tem uma semipresencial que eu até aumentei um pouquinho o prazo ali, que eu adoro que a André ou alguém sempre me lembra de alguma coisa no grupo, né? Então, era até hoje. Né? Né, que eu vi ontem, e aí, só que eu tô fazendo pintura em casa, eu tô com tanta coisa que eu tô sobrecarregando meu marido, que ele volta a trabalhar mês que vem, graças a Deus. Mas... É bom para ele, não, desculpa, é bom para ti, tá certo? Ele me disse que eu tô fazendo desvio de função com ele em casa, que ele foi até no Cine procurar emprego. Não, mas ele vai voltar a trabalhar, é férias pra gente. Para ele, é férias. E aí, sim, tem aquela semipresencial para vocês fazer lá, que é uma semipresencial ali, que por isso que eu aumentei o prazo um pouco mais, que eu sei que vocês tinham todas as outras, né, atividades para estar fazendo, e quem está fazendo EAD tinha avaliação. E aí a provocação de hoje, o mesmo artigo da semana passada, eu repeti ele na aula de hoje, ele está no aula, e vocês vão ter que, em grupos, tá? Duplas ou trios, aí vocês escolhem essas duplas ou trios, tá? Vocês vão ter que, em 2 slides de PowerPoint, ou outro aplicativo que vocês queiram usar, ou Canva, ou qualquer outra coisa, vocês vão ter que fazer uma explosão de ideias desse artigo, tá? Mas, assim, obrigatoriamente ele vai ter que ser em grupo, ou duplo, ou trio, no mínimo em duplo, tá? Para que vocês tenham e façam a provocação desse artigo. Eu coloquei lá no TDE, ele vai ficar aberto 2 semanas, tá? A gente vai combinar agora que todos os TDEs vão ficando abertos 2 semanas, com aquela nossa, né, negociação. Precisou de um prazinho a mais, me manda ali que a gente vai negociando os prazos para vocês terem um processo legal, tá? Então, assim, que vocês peguem aquele artigo e coloquem, né, para esses 2 slides ali, tudo que for importante para vocês. Posso usar palavra-chave, posso usar imagem, posso usar desenho, o que eu quiser ali, né? A ideia é que vocês discutam bem esse artigo, né? Eu acho que um exercício muito bacana, que a gente citou, acho que foi um grupo da Maiara, essa questão como provoca a discussão, né, do assunto, enfim, né? Ele não é um artigo cansativo de ler, e na verdade, assim, eu quero que vocês façam uma explosão e depois, olha a responsabilidade, eu vou usar esses slides de vocês para dar uma aula, tá? Do artigo que eu postei, Rô, daquele que eu postei ali, tá? Eu postei ele de novo, é o mesmo que eu postei na aula passada, eu postei hoje, tá? E aí eu vou usar esses slides de vocês para a gente trabalhar uma aula, tá? Eu vou trabalhar todos os slides de vocês e a gente vai fazer uma discussão, tá? Mas a proposta é essa, que vocês façam com alguém, tá?
que vocês, né, discutam, né, usem todas as linhas. E essa semipresencial lá que está aberta até quarta, vocês administrem o tempo, tá? Se precisar de um tempinho a mais ali, me avisem, tá? A gente aumenta o prazo. Eu aumento sempre que vocês pedem, eu dou um jeito de aumentar. Essa é a ideia. E aí, assim, eu só vou esperar o pessoal agora, até quarta-feira, terminar a AP1 ali, que tem uns que não conseguiram ali, e vou postar as notas de vocês já certinho, publicar as notas para ir aparecendo no histórico de vocês, tá? Rosângela, uma pergunta. Tu olhou se as tuas horas complementares já foram lançadas? Não, ainda não. Tá, olha só, eu acho que eu consegui aprovar. Aí a gente fica aguardando só aqueles teus, aquele teu que tu pediu pelo autoatendimento, né? Aham. A gente fica, mas eu acho que eu consegui lançar, e aí depois a gente anexa só aquele para ter na tua pasta quando vir, tá? Tá. Eu tenho um também da psicologia também, que eu assisti o TCC da filhota, né? Que tira 10, né? Uma psicóloga. Mãe de 10. Parabéns, parabéns, merecido. Obrigada. Mãe de 10. Precisamos de psicóloga, avisa ela. Ah, sim, né? Ela fez para tentar entender a mãe e o pai dela, né? Adoro. Coisa boa, coisa gostosa. É melhor do que se é a gente, né? É. Eles são maravilhosos. Meus filhos são uma Vitória do benção. filho é melhor do que as nossas vitórias. Sim, toda a vida, né? Eu já tenho um formado. Eu, a filha e a Nora nos formamos agora no final do ano. Que bênção. Parabéns. Obrigada.